Opa, desculpa aí, eu vou chegar já pedindo desculpa. Desculpa aí, eu não tô vestido adequadamente pra essa ocasião. Você provavelmente também não. Tá na sua casa, tá à vontade. Você não tá vestido adequadamente pra a ocasião de receber essas duas milionárias. Olha só que coisa maravilhosa. Nós temos aqui as placas de vídeo mais poderosas do mundo. Pelo menos pro mercado doméstico, né? Agora já tem a irmã mais bilionária ainda da RTX 5090. Mas sim, eu tenho aqui duas das placas mais caras do mundo. E o que elas têm em comum? São muito caras. Mas é claro, elas também têm em comum que são as placas de vídeo mais poderosas das suas gerações. A RTX 5090 já foi lançada há um bom tempo. E a gente não deve ver uma série 90 tão já por aí. Então eu achei que era uma boa ocasião para nós visitarmos aqui a parte alta da cidade e ver como é que roda essas placas. Porque você só vai ver mesmo, né? Infelizmente, na tua situação só tá dando pra ver. No lançamento da RTX 5090 a gente já achava cara. Agora parece que é 2 vezes o lançamento, né? A RTX 4090, que poderia ser uma opção pra quem tá pensando, nossa, uma placa de vídeo poderosa, eu tô esperando sair a próxima geração pra comprar outra, na verdade ela só serviria pra baixar o preço de uma 2080 Ti a essa altura do campeonato. Mas assim como nós vemos Fórmula 1 e a gente simplesmente não vai conseguir nunca pilotar aquilo, ou assistimos futebol e malemar a gente consegue jogar no site da cidade, a gente vai ver aqui o embate das duas placas de vídeo mais poderosas do mundo e por que é que elas não rodam tudo em 4K no Ultra? Será que elas não rodam 4K no Ultra mesmo? Será que a 4090 toma uma sova tão grande assim da 5090? Pois é, a gente vai descobrir comparando as duas placas de vídeo mais expensives do mundo pro mercado doméstico e as mais poderosas também, e ver o que mudou de uma geração para outra. Será que mudou tanta coisa assim? Além dessa daqui ter mais VRAM e custar mais caro ainda? Mano, você já foi ver o preço oficial do Windows e sentiu o golpe no bolso? Então, não é lá muito convidativo, né? Mas dá pra fazer diferente e economizar uma grana. Na ativação aqui do sistema eu adquiri a chave pela GVG Mall, porque usando o código LOCK, o Windows 11 Pro sai cerca de $26. Bem mais em conta que o preço oficial. A chave é enviada rapidamente após a compra. Inseriu a chave, sistema ativado. Processo direto sem enrolação. E se você usa Office, o Office 2016 Pro também sai por volta de $29 usando o mesmo código. Entrega digital, pagamento seguro, suporte 24 horas. Eu faria esse acordo. Se você também já sabe, o código é LOCK. E atenção, evite site falso, por isso todos os links oficiais estão na descrição e no comentário fixado. Vai nessa e bora voltar pro vídeo. E sim, eu sei, nossa, são placas da Elite, ninguém consegue comprar, isso é verdade. Infelizmente é verdade. Mas elas também são duas peças de tecnologia bem interessantes e eu gosto de tecnologia assim como eu gosto de carro. E assim, eu não vou conseguir comprar nenhum dos carros que eu vejo correndo na pista, ou a maioria dos que eu vejo na rua. Mas esse não é o caso. O caso é que a gente gosta de tecnologia e em algum momento essas tecnologias ou essa performance vai chegar pra gente. Provavelmente vai demorar bastante, mas vai chegar lá. Se você pegar hoje uma 1080 Ti, o que já não bate uma 1080 Ti? Muita coisa. Uma 2080 Ti, muita coisa. Uma 3090, já nem tanta coisa assim. Então quanto tempo será que vai demorar pra gente ter uma placa nesse nível de performance aí? Quanto será que ela vai custar também, né? E olha, independente de quando você está assistindo esse vídeo, eu te convido aí a fazer uma visita à sua loja mais próxima, online, e dar uma conferida no preço da RTX 5090. Porque a 4090, infelizmente, a gente nem encontra mais no mercado. Então, obviamente, isso aqui não é um vídeo do qual eu devo comprar. A resposta é que se você está procurando para comprar uma dessas, provavelmente você deve comprar a RTX 5090, porque você tem muito dinheiro. Porque a RTX 4090, que deveria baratear, nunca aconteceu isso. Ela nunca barateou. Na verdade, ela subiu de preço. Se teve uma coisa que aconteceu com a 4090, foi subir de preço. E isso se dá por diversos fatores. Primeiro porque, enfim, tudo ficou mais caro, porque essas placas com muita quantidade de memória começaram a ser procuradas para inteligência artificial, e segundo porque a 4090 ainda continua sendo a segunda placa de vídeo mais poderosa do mundo. Exatamente, eu já tô dando um spoiler para vocês. Ela é a segunda placa de vídeo mais poderosa do mundo, porque é óbvio que a 5090 é a mais poderosa de todas. Se a gente descartar a RTX 6000, que essa daí é absurdo. Mas é óbvio que a 5090 é melhor. A pergunta é, quão melhor ela é? E mais, como que ela se sai nos jogos de hoje? Não só de hoje, né? Mas os jogos que são jogados hoje em dia. Eu testei aqui com alguns títulos mais recentes, outros que já estão aí há algum tempo, mas que são bem pesados, em 4K no Ultra, pra gente ver por que essas placas não rodam 4K no... Teve gente falando, não, essas placas não aguentam em 4K no Ultra. Será que não aguenta mesmo? Pois é, eu resolvi testar. Mas pra refrescar sua memória, a RTX 5090 foi lançada lá em 2025, que ela utiliza aí a arquitetura Blackwell, e a RTX 4090, a arquitetura Ada Lovelace. Tivemos aí uma janela de mais
mais de 3 anos, a gente teve até mais do que 3 anos de janela entre as placas de vídeo mais poderosas do mundo. O que a gente tem de novidades aqui, basicamente, é o que a gente tem em toda a geração de RTX 50, que é a adição do Multi-Frame Generation. Exatamente. Claro que, se a gente comparar as especificações, coisa que eu não vou fazer aqui, a RTX 4090 fica atrás também por especificações, o que não é o caso em todos os modelos da série 40, né? Se você pegar ali, de repente, alguns modelos e comparando com a geração anterior, pode acontecer de a geração anterior ter mais Tensor Cores, RT Cores ou CUDA Cores. Não é o caso aqui. A RTX 5090 bate a RTX 4090 em todos os quesitos. Ela traz PCI Express 5.0x16 quanto o PCI Express 4.0x16 e 32 GB de memória GDDR7 contra os 24 GB de memória GDDR6 da RTX 4090. A gente tem aqui, obviamente, encoders mais modernos, a gente tem uma versão mais atualizada do CUDA, o que é mais importante para o público real da RTX 5090, que é o público da inteligência artificial. E claro que já que essas placas são para inteligência artificial, a gente vai testar aqui em jogos, óbvio. Eu não tô nem aí para inteligência artificial nessas placas, porque já tem muita gente testando e testando muito bem essas placas. E você pode, inclusive, atribuir uma parte do preço absurdo que está sendo cobrado nessas placas justamente por conta da inteligência artificial. Você fala, pô, mas peraí, o Elon Musk está comprando todas as RTX 5090? Não, mas as pessoas que precisam treinar modelos de inteligência artificial na sua casa ou na sua empresa e tal, e não são o Elon Musk que podem comprar esses data centers absurdos da NVIDIA, estão comprando as placas de vídeo do mercado doméstico, a exemplo do que aconteceu na época da mineração. Mas vamos parar de tristeza e vamos para a parte legal. Vamos ver a performance. Já entendemos que não dá para comprar essas placas, mas e a performance? Será que roda tudo em 4K mesmo? Não era para rodar em 4K? A placa de 20, 30, não sei quantos mil... Comenta aí quantos mil reais está custando a 5090 agora e quantos mil reais está custando aí a 4090. Só vai piorando, né? Não sei quanto está assistindo esse vídeo, mas a tendência é piorar. Tomara que no futuro você chegue e fale, nossa, a 4090 tá muito baratinha agora, 5090 então... Para os testes aqui eu escolhi a nossa bancada com Ryzen 7 9800X3D, uma placa X870E, 48 GB GDDR6 Corsair Dominator Titanium, para armazenamento um MP600 de 4 TB, também da Corsair. A refrigeração fica por conta do H150i de 360 da Corsair. A fonte utilizada é uma fonte de 1500 watts, também da Corsair. É a nossa bancada padrão, obviamente a gente colocou isso aqui para não limitar e a gente está rodando tudo em 4K. As placas de vídeo utilizadas são a RTX 5090 Founders Edition e a RTX 4090 Founders Edition. Então, essas são as nossas placas padrão de testes. E as duas não têm a venda no Brasil. Aliás, acho que nenhuma tem a venda no Brasil. Mas dessas, oficialmente, elas nunca foram vendidas no Brasil. E eu fiz o teste aqui em jogos com Ray Tracing, com Upscaling, com Frame Generation, jogos mais recentes, um pouco mais antigos, mas tudo rodando em 4K, no máximo... Não, no máximo que dá é mentira, não dá, porque dá pra rodar mais no máximo. Agora tem o máximo além do máximo, mas rodando com a maior parte dos jogos no Ultra. E olha, depois de revisitar isso aqui, porque obviamente no lançamento a gente já viu a performance, mas depois de revisitar isso aqui, eu tive uma sensação um pouco diferente. Dá uma olhada comigo aqui. Então a gente vai olhar mais a questão do percentual de performance aí, quanto que elas estão dando em média, não vou ficar me atendo muito aos detalhes. Em Alan Wake 2, rodando ali no preset PlayStation 5 qualidade em 4K, a 5090 fez média de 108 e mínima de 85, e a 4090 média de 86 e mínima de 67. Isso aqui no preset PlayStation 5 qualidade, não é o Ultra. 4090 claramente não iria conseguir tancar o Ultra, 5090 talvez, mas isso aqui sem Ray Tracing. A diferença entre elas ficou 26% na média e 27% na mínima em favor da RTX 5090. Então é um salto bem interessante. Rodando ainda no mesmo preset, mas agora com RT no médio, a 5090 fez média de 55 e mínima de 45. Então não roda no Ultra sem nenhum tipo de upscaling. A 4090 média de 43 e mínima de 35, uma diferença aí de 28%, 29% na média e na mínima, o que dá mais ou menos o que a gente viu aí sem Ray Tracing. Então apesar de a gente ter uma força bruta maior, mais VRAM, a diferença com e sem Ray Tracing se manteve basicamente a mesma. Então escalou a mesma coisa o ganho de performance com Ray Tracing. Utilizando o mesmo preset, só que agora com DLSS no modo qualidade em 4K, a 5090 fez média de 93 e mínima de 73 e a 4090 média de 74 e mínima de 58, o que é uma vantagem de 26% na média e na mínima para 5090 em relação a 4090. Obviamente o jogo tem também o Frame Generation, e a gente rodando aqui o Frame Generation com a 5090 gerou 160 quadros, lembrando que é para fluidez e para as duas tá mais do que suficiente para rodar um Frame Generation, tão bem acima de 60 FPS, e o Alan Wake é um jogo paradão, ele é um jogo single player. A 4090 fez 126 frames e a 5090 160, então uma vantagem de novo de
27%. O ganho foi meio consistente aqui no Alan Wake. Battlefield 6, esse sim, um jogo que não tinha no lançamento dessas placas. A RTX 5090 fez média de 131 e mínima de 99, com tudo no Ultra, e a 4090 média de 108 e mínima de 83. Lembrando que esse jogo tem um modo estúpido que é mais do que o Ultra, que ninguém usa, porque fica meio que injogável. Pelo menos não se você não for usar o upscaling. Aqui rodando a resolução nativa em 4K, as placas, espancaram, dá pra rodar de boa em qualquer uma das duas. A 5090, de novo, 21% mais rápida na média e 19% na mínima. Rodando com o preset Ultra agora com o DLSS no modo qualidade, olha que interessante, o DLSS no modo qualidade, a 5090 fez 165 de média e 123 de mínima, ou seja, dá pra você rodar em 4K no Ultra com monitores de 165 Hz. A 4090, coitadinha, só é boa para monitores de 144 Hz, 120 Hz, que ela faz 136 na média e 98 na mínima. E de novo, a vantagem ficou basicamente igual, é que a mínima da 5090 foi melhor. Curioso, né? Diminuiu ali a resolução, também ganhou performance, porque diminuiu a resolução interna. E lembrando que a gente tá rodando no DLSS no modo qualidade. Para 4K, o recomendado é o balanceado ou mesmo performance, principalmente para esses jogos. Então tem muita gordura para queimar, que é absurdo. Com Frame Generation no Battlefield 6, o que tem gente que acaba usando, eu prefiro não usar, apesar de que eu acho que é bem boa a implementação aqui do Frame Generation. A 5090 fez média de 258 e a 4090 205. Lembrando que isso aqui é Frame Generation para dar fluidez. Então você vai ter um pouquinho de input lag ali, mas você já tá com uma taxa de FPS muito alta, vai muito do feeling mesmo. E a diferença, de novo, 26% aí para 5090 em relação a 4090. CS2, um jogo bem leve, mas para rodar em 4K também não é tão leve assim. Aqui a 5090 média de 435 e mínima de 213, rodando no preset alto, e a 4090 média de 371 e mínima de 175. A diferença aqui foi de 17% na média e 22% na mínima em favor da 5090. Dá para você ganhar mais rodando com FSR, a gente colocou o FSR no modo qualidade aqui, que já é muita coisa. Não é como os competitivos jogam, mas só pra gente ver até onde ia chegar. A 5090 fez média de 521, 265 de média, contra a média de 471 e 252. Aqui a gente já começa a bater no limite do CPU. Então 521 para 471 ainda tem ali 10, 11% de vantagem na média, mas 5% só na mínima. Então aqui realmente já é a oscilação da performance do processador. Você vê como é estúpida a performance, né? As duas conseguem empurrar com folga. Cyberpunk 2077 já estava disponível no lançamento, obviamente que teve atualização depois, adição de Path Tracing, um monte de coisa. E a 5090 fez média de 109 e mínima de 94, contra a 4090 com 79 de média e 68 de mínima. As duas conseguem rodar no Ultra, obviamente que a 5090 dá um espanco. 38% mais performance na média e na mínima consistentemente. Rodando com o preset RT Ultra agora, adicionando o Ray Tracing, não o Path Tracing, a 5090 fez média de 57 e mínima de 48. Consegue rodar com tudo no Ultra? Sim. Com o Ray Tracing no Ultra? Sim. Na casa dos 60 FPS? Sim. A 4090 não. Média de 43 e mínima de 36, uma vantagem de 33% na média e na mínima consistentemente para 5090. Aí a gente tem o DLSS, rodando no modo qualidade, que já é bastante para 4K, ou seja, nem precisaria, tá? A 5090 faz média de 92 mínima de 75, a 4090 média de 72 e mínima de 60, uma vantagem de 28% na média e 25% na mínima. Aqui diminuiu um pouco a vantagem na média e um pouco mais na mínima. Rodando com o Frame Generation, lembrando que Frame Generation para dar fluidez, a gente já tá com FPS alto aqui nas duas placas o suficiente, e aí a 5090 vai para 158 frames contra 125 da 4090. Uma diferença de 26%, e a 5090 ainda tem um Multi-Frame Generation, onde você pode multiplicar esses frames até no 4x. E aqui vocês conseguem ver a escala de performance, escala bem, você consegue até 280 frames ali para dar mais fluidez, isso rodando com o Multi-Frame Generation, e isso nem é o Multi-Frame Generation adaptativo que vai chegar ali para a série RTX 50, ou já chegou. Fortnite, porque sim, porque não, né? Rodando no preset alto, esse aqui não é no Ultra, porque não é no Ultra, o nosso preset é no alto. E aqui a 5090 fez média de 161 e mínima de 132, e a 4090 média de 134 e mínima de 108. Claramente dá pra você rodar no Ultra com as duas placas, isso aqui sem Ray Tracing, que ninguém joga competitivo com Ray Tracing. Diferença de 20% na média, 22% na mínima. Rodando com DLSS no modo qualidade, se você quiser mais performance, aí a 5090 faz média de 194 e mínima de 151, contra uma média de 173 e mínima de 139, a diferença de 12% na média e 9% na mínima. Diminuiu bastante a diferença porque ligando o DLSS você renderiza numa qualidade menor e aí o CPU começa a ser mais o limitador, tá empurrando já no limite do que o conjunto consegue entregar nesse preset. Acho que ficou claro que dá pra você colocar mais qualidade no Fortnite, eu não sei porque você faria isso. Horizon Forbidden West é um port do console, o jogo já é velho, mas o port não é tão velho assim e é um port do console. Rodando com preset muito alto, a 5090 fez média de 126 e mínima de 96, a 4090 média de 103 e mínima de 85, a diferença de 22% na média e 13% na mínima. Com DLSS no modo qualidade, daí a 5090 fez média de 151 e mínima de 105, contra uma média de 129 e mínima de 97, a diferença de 17% na média e 8% na mínima. Tem aqui o Frame Generation também, aí a gente vai lá para casa dos 200 FPS na 5090, 160 na 4090, uma diferença ali na
casa dos 26% na média e 14% na mínima. Com Frame Generation foi um pouco melhor aqui a 5090 do que nos outros cenários. Indiana Jones and the Great Circle é um jogo bem pesado também. As duas placas são bem fortes, conseguem empurrar de boa o jogo no Ultra em 4K, com 134 de média e 120 de mínima na 5090, 109 de média, 98 de mínima na 4090, 23% de performance na média e 22% de performance na mínima para 5090, a mais em relação a 4090. Rodando aqui no RT médio, aí ligando o Ray Tracing, no médio a 5090 ainda faz 74 de média e 66 de mínima. A 4090 não faz feio, 58 de média e 52 de mínima. Dá uma diferença aí de 28% na média e 27% na mínima, mais ou menos a mesma coisa, né, escalando igual. E aí você ligando o DLSS, as duas conseguem empurrar bem 100 na média, 89 na mínima, contra 78 na média e 67 na mínima da 4090. Aí a 5090 fica 28% à frente na média, 33% na mínima. Ligando o multiframe ou frame generation, aí a 5090 faz 163 contra 132, diferença de 23%. Você viu que tá escalando a performance meio que linear o negócio, né? Vai escalando com algumas exceções, um pouco para cima, um pouco para baixo, mas sempre ali na casa dos 23, 25%. Starfield, olha, se você precisa de uma placa dessa para jogar Starfield, aí você tá triste, muda de jogo porque, né? Mas as duas placas conseguem empurrar aí em 4K no Ultra, sem nenhum auxílio, 100 na média, 87 na mínima aqui, 84 na média, 73 na mínima. Qualquer uma das duas é boa para jogar Starfield, o que é um grande desperdício para essas placas, mas dali na casa dos 20% performance a mais na 5090. Rodando com DLSS no modo qualidade, a diferença foi entre 17% e 13%, e aí a 5090 vai ali para casa dos 124 de média, 102 de mínima, contra 106 de média e 90 de mínima. Experiência muito boa, dá para você ligar o Frame Generation, a 5090 vai lá para casa dos 180 FPS, 4090 na casa dos 147, 24% de diferença na média, 19% na mínima, 5090 continua obliterando ali. Star Wars Outlaws, esse é um jogo complicadíssimo. Rodando no preset Ultra aqui, a 5090 faz média de 70 e mínima de 56. Ainda é uma performance muito boa. A 4090, ela se esforça, 57 na média, 46 na mínima. Então ainda dá para empurrar ali na casa, mas precisaria de uma ajuda, porque é 23% mais performance a 5090, mas já tava ali na beirada. O curioso é que ligando o DLSS no modo qualidade, as duas vão ali para casa dos 90, 100 FPS na média e a mínima de 65, 70. 10% só de diferença na média e 8% na mínima. A 5090 fica à frente, mas não por muito com o DLSS nesse jogo. Curioso, né? Um comportamento meio específico. E com o Frame Generation aí adicionando Full Day, já que você já tá com bastante FPS, a 5090 165 contra 142, a diferença de só 16% entre as duas. The Last of Us Parte 2 no preset muito alto em 4K e elas arrebentam de FPS, né? A RTX 5090 média de 146, mínima de 128, a 4090 média de 112, mínima de 98. Uma diferença de 30% na média e 31% na mínima, um ganho bem expressivo aí de uma geração para outra. Rodando com DLSS no modo qualidade, aí a diferença ficou ali só em 19%, né? As duas já tinham muito FPS, mais de 140, 160 frames. 19% na média, 12% na mínima. Bom, o que isso quer dizer, galera? Tentei resumir um pouco aqui a performance, ela já é conhecida de vocês, mas o que dá pra gente perceber aqui? Primeiro que a 5090 foi uma boa evolução, porque dividindo aqui os 10 testes aí em 4K sem DLSS, sem Ray Tracing, sem Path Trace, sem nada, rodando só no nativo, a 5090 fez média de 152, mínima de 111 e a 4090 média de 124, mínima de 90. Lembra que tem jogos com muito FPS, tá? Isso aqui é só uma média meio ilusória. O que importa mesmo é isso aqui, 23% mais performance, isso, né, da média e na mínima, foi bem consistente. Dependendo do cenário, dos jogos e tal, você consegue até 30%, 27% mais performance. 23, 24, 27% tá ali mais ou menos na média. Esse foi o salto que nós tivemos da série 40 para a série 50. E esse foi um dos melhores saltos que teve da série 40 para a série 50. E eu já vou explicar para vocês por quê. Em Ray Tracing, a 5090 ainda sai melhor. Ela consegue empurrar os jogos acima de 60 FPS sem nenhum tipo de auxílio, pelo menos na média. Como vocês viram aqui com o Ray Tracing, a grande maioria dos jogos é ali na casa dos 60, enquanto que a 4090 não conseguia. Então, ao meu ver, é uma placa que consegue sim empurrar no Ultra em 4K. Até porque eu não vejo motivo para você não usar o DLSS. O DLSS ele está não só muito bom, mas como ele está melhor do que nativa em muitas ocasiões. Se você comprar uma placa dessa, com esse poder de processamento e com essa tecnologia, por que você não vai usar? E de novo, eu tô falando do DLSS no modo qualidade, que é quase um placebo para 4K. Você pode rodar em qualidade, e eu rodo com modo qualidade, porque eu ainda tô numa 4090, e roda tranquilamente. Mas tranquilamente mesmo. E a qualidade fica muito boa. Então dá para você forçar ali pro modo performance e não vai ter problema, tá? Principalmente com as últimas atualizações. Esse é um ponto importante. Quem tá na série 40, independente da 4090, se ser bilionário ou não, a questão é que o modo Transformer que veio pra série RTX 40 e pra toda a série RTX, ele é muito melhor
melhor do que o modo CNN que tinha antes. Então a qualidade final é melhor, o que significa que você pode forçar mais a mão no DLSS. Se antes você rodava no modo qualidade, você pode botar pro balanceado, até pro performance, que você vai ter a mesma qualidade, se não uma qualidade melhor. É claro que em alguns casos específicos você acaba perdendo em relação ao CNN, mas mesmo assim vale a pena. E se você tá com placas mais antigas do que a série 40, aí você vai sofrer porque o modo Transformer ele acaba penalizando um pouco mais a performance, porque ele vai rodar ali meio que forçado em modelos anteriores, e aí ele perde um pouquinho de performance, mas ganha na qualidade, o que significa que se você rodava no modo CNN, no modo qualidade, e tinha mais performance, você pode forçar e botar num modo que tenha menos qualidade, mas tenha mais performance, porque ainda assim a qualidade final vai ser melhor do que na versão anterior. E aqui em Ray Tracing, 29% de ganho. Então eu diria que é justo dizer que ali na casa dos 25, 27% seria a média entre elas, né, entre Ray Tracing e jogos com rasterização. O consumo, obviamente, é um pequeno problema, né? O sistema com a 5090 consumiu 703 watts rodando ali na média, né, dos jogos, enquanto que o sistema com a 4090, 572. Isso aqui é a média, tá, do que você teve de consumo e do sistema todo, não é só da placa não, a placa não puxou 700 watts. Então ela teve 23% mais consumo para ter 23% mais performance. É um ganho meio que linear, por isso que não é tão empolgante assim, ela não ganhou muito em eficiência, ela ganhou só performance. Pelo menos em rasterização, em Ray Tracing dá para dizer que sim, ganhou um pouco. Em relação à temperatura, essa placa trabalha um pouco mais quente, não é que ela é mais quente, ela trabalha num perfil mais quente, porque ela é bem mais fina, não sei se vocês notaram, mas a diferença delas é bem grande. O nível de ruído das duas é muito próximo, tá? Esse aqui bateu o pico ali de 69, esse daqui 80, mas é só a característica delas, não quer dizer que uma é mais quente ou mais fria do que a outra. Mas beleza, e aí o que dá pra concluir disso, Robson? Muito bom, muito bacana que tem essas duas placas multibilionárias aí, mas o que dá pra concluir disso? Bom, o que dá pra concluir disso é que não foi um avanço muito empolgante, não sei se vocês lembram disso, mas a série 40 pra série 50, o avanço ele foi mais tecnológico do que em hardware. A parte mais triste dessa história toda é que nenhuma dessas tecnologias está disponível para nós gamers. Fala, como que não tá disponível, Robson? Não tá aí na série 40, tá? Sim, mas não nessa escala da 4090 e da 5090. Já faz pelo menos 3 gerações que a Nvidia acabou meio que escondendo a série 90 no meio das GeForce. Tem um lado bom e um lado ruim para isso. O lado bom disso é que eles esconderem as RTX 90 no meio das GeForce possibilita que outros fabricantes parceiros, façam os modelos em maior quantidade. Como que é isso, Robson? Porque uma Titan, que é o que eu acredito que essas placas deveriam ser, RTX Titan, as Titans são voltadas mais para o mercado corporativo, enfim, para quem trabalha de fato, para quem cria conteúdo, para quem produz, do que para os gamers. O problema é que quando essas placas são produzidas para esse público, elas também são vendidas em mercados específicos e fabricados normalmente só pela Nvidia ou por alguns parceiros. Acho que as últimas foi só pela Nvidia mesmo, as RTX Titan. O que significa que você não vai ter uma quantidade muito grande dessas placas no mercado. Se hoje em dia já não tem uma quantidade muito grande, imagina se não tivesse, seria ainda pior. Não que isso seria um problema pra gente comprar, porque a gente não vai conseguir comprar de qualquer jeito. A questão toda é, as outras placas acabam sendo afetadas. Por quê? Isso aqui é meio que uma isca para os caras que precisam de uma placa super poderosa para trabalhar com inteligência artificial. Então assim, eu entendo que a gente fique frustrado por não ter acesso a essas placas, mas é que eu enxergo que essas placas nunca foram para nós. É o equivalente a pegar uma RTX Titan e rodar jogos nela. É uma coisa meio surreal, não faz sentido. Você não precisa de 32 GB para rodar nem em 4K. Olha só o consumo de VRAM, como é que foi numa RTX 4090. Se você pegar uma RTX 5080, uma 4080, uma 7900 XTX, qualquer placa anterior para 4K, elas vão ter uma performance igual em relação ao uso de VRAM. Não vai estourar. É muito raro, é muito forçado para você chegar a estourar a VRAM. Então, obviamente, essa quantidade de memória não é para games, é para quem trabalha com a placa. Então, eu fico frustrado porque eu gostaria de ter acesso a esses produtos. E aqui no Brasil é ainda mais difícil, o governo tá tornando cada vez mais difícil, né? Muito obrigado pela força que vocês estão dando, vocês estão ajudando pra caramba o país, principalmente o parque de produção de placa de vídeo no Brasil, né? Maravilhoso, porque a gente produz muita placa de vídeo aqui no Brasil mesmo, né? Mas, mesmo lá fora, essas placas são inacessíveis. Acredite, lá nos Estados Unidos as pessoas também não querem pagar mais de $2 mil, $3 mil, $4, $5 mil numa RTX 5090. É muito dinheiro até pra quem mora lá fora. Proporcionalmente é muito mais, mas ainda é muito dinheiro. Então essas placas elas acabaram virando meio que um decoy para quem precisa de placas para trabalhar. A verdade é que a 4090, para passar a ser uma placa mais doméstica, ainda vai muitas gerações, justamente por conta da quantidade de VRAM. O mesmo acontece até hoje com a 3090, acreditem se quiserem. O salto não foi tão grande, 23% na rasterização não foi tão grande, 28% em Ray Tracing já foi um pouco melhor, e em alguns casos com upscaling o Frame Generation e o Multi-Frame Generation é onde a fabricante vai se apoiar. O interessante de analisar é justamente que a gente consegue enxergar um padrão. As próximas gerações devem ser assim. A gente já viu isso da série 40 para a série 50, da série 30 para a série 40, onde a Nvidia está forçando cada vez mais em recursos. Às vezes a placa não dá nem para enquadrar como uma 4070, uma 5070, uma série 70 que seja. Ela tem características de hardware de placas que são mais fracas.
da série inferior. Por exemplo, uma 70 tem cara de 60 Ti, uma 60 Ti tem cara de 60 e por aí vai. A série 90 ainda tem cara de série 90. Essa daqui, pelo menos, foi um salto melhor do que foi, não tô dizendo nem em relação à performance, mas para quem realmente precisa do produto ter mais VRAM. No fim da história é isso. Agora, se você tá frustrado com isso mesmo, independente do preço, se você tá procurando uma placa de vídeo para 4K de verdade, a melhor que você provavelmente deveria poder comprar se tudo tivesse normal, eu vou mostrar para você quem que é. Alguns centímetros depois... Essa aqui é a 5080. É a série 80, na verdade. Infelizmente, a gente não tem mais uma 80 Ti em nenhuma geração. A 80 Super foi meio triste. Ela pelo menos ficou um pouco mais barato que a geração anterior, mas a série 80 é a série para quem quer rodar jogos e games em 4K. A parte triste é que se a 5090 é a única placa que consegue rodar tudo no Ultra em 4K, e ainda assim em alguns casos precisa do auxílio do upscaling, como é que você vai achar que uma 4090 vai rodar? Não vai, porque a 4090 ainda é mais poderosa do que a 5080. A parte que realmente me frustra não é nem a 5090, porque eu realmente considero ela meio que uma Titan. É a 5080 não bater sequer uma 4090, ou seja, não houve aquela necessidade de falar assim, vamos trazer a performance que existia só para as elites, para os plebeus agora, para nós que trabalhamos para pagar as placas. Não teve esse esforço. Por quê? Porque não precisou. E a 5080 não tem concorrente, porque a AMD não soltou uma placa topo de linha. Então, essa situação toda é muito interessante, porque você fala assim, pô, mas não me importa. É tipo assim, por que eu tô me interessando se vai ter motor híbrido, elétrico, a combustão, turbina de avião na Fórmula 1? É porque essas categorias são usadas para desenvolver o que vai chegar para você. Então, se não tem evolução aqui no topo, a sua RTX 6060 não vai ter evolução. A tua 6060 ou a tua 5060, né? Ou placas de gerações anteriores. Mas Robson, eu não tô em condições de ver nem isso, eu tô comprando uma 2060. Exatamente. Quanto menos tiver evolução, menos as pessoas se sentem compelidas a fazer upgrade, menos sobra para você que tá querendo comprar a placa de vídeo usadinha de 10 aninhos atrás. Então é um efeito cascata. O mesmo acontece para carros, placa de vídeo, Smart TV, smartphones. Quer comprar um smartphone usado? É a mesma coisa. Se não evolui, você também perde. Um dos problemas aqui, obviamente, é o preço, é a disponibilidade, o outro é a falta de concorrência. A Nvidia está concorrendo com ela mesma. Você tá vendo alguma placa da AMD aqui? Não tem. Porque a próxima que viria aqui seria a 4080 Super e aí sim chegaria uma 7900 XTX. A 4090 ainda consegue ser melhor do que uma 5080 e a 5080 já é a placa para 4K que dá pra comprar entre aspas. Uma placa que, sei lá, nos seus melhores momentos chegou a custar 7 mil, 8 mil reais e agora, não sei, comenta aí quanto que tá. Eu acho que tava, quando eu fui ver, tava 10, 11 mil reais. E respondendo a pergunta, 5090 roda tudo no Ultra? Sim, roda tudo no Ultra. Ai, mas eu vi o careca do Adrena falando que não roda. Sempre o careca do Adrena. Não roda porque não faz sentido você rodar em algumas qualidades, em algumas... Ah, mas tinha que rodar em 4K no Ultra? Não tinha. E ele tá certo na afirmação do que isso é bom. Você não precisa rodar com tudo no Ultra porque hoje existem tecnologias pra isso. Antes o anti-aliasing era, nossa, anti-aliasing, que porcaria, isso não melhora em nada no jogo, aí eu perco performance. Hoje em dia é padrão. Infelizmente, galera, ou felizmente, no caso, o upscaling chegou para ficar. E assim, você faz o que você quiser porque você gastou muitos dinheiros com essas placas. Mas eu, no seu lugar, comprando uma placa que tem a tecnologia, eu faria uso dela, principalmente se for para melhorar. O upscaling, diferente do Frame Generation, ele traz sim uma qualidade visual e um ganho de performance. O Frame Generation, eu deixo para você. Eu acho que sim, ele é válido em vários cenários, principalmente quando você já tem mais performance e quando você tá jogando em 4K em jogos que são single player e tudo mais. Não faz sentido você deixar de usar uma tecnologia tão boa por puro preconceito. Ai, mas essa daqui deveria, porque custa um absurdo. Eu concordo que deveria realmente fazer isso. Mas é uma tecnologia que ainda vai exigir muita evolução, e assim, como eu falei pra vocês, é uma evolução boa de uma geração para outra? É uma evolução ok, 5, 28%, 30%, é um salto geracional. Se considerar os saltos geracionais anteriores, é ok. Não é surpreendente, mas também não é péssimo. A 5090, no fim, olha que curioso, a 5090, eu falei isso no lançamento, e eu ainda acho que faz sentido. A 5090 é o melhor custo-benefício, isso aqui é polêmico, melhor custo-benefício da série 50. Agora eu vou dar um espaço pra vocês irem lá e falar um monte de bobagem sem esperar eu concluir. Pode falar, se a internet não espera nada. Porque ela não é pra você, é por isso que ela é o melhor custo-benefício. Pro público que precisa do que essa placa entrega, ela é o melhor custo-benefício, que é pra trabalho. Infelizmente é isso. Agora, pra quem vai jogar pra 4K, o melhor custo-benefício é a 5080. Ou a 4090 se você achar no preço de 4080. Se você achar uma 4090 no preço de 5080, não compra. Me marca lá no Instagram ou no Twitter que eu vou comprar essa placa pra tirar. Eu não quero que ninguém corra o risco de comprar uma RTX 4090 no preço de 5080, hein? Pelo amor de Deus, eu vou lá e vou tentar fazer um empréstimo ali no banco, comprar várias só pra tirar do mercado, pela boa ação. E vocês que acharam aí do comparativo da RTX 50, não, eu ia falar da Lamborghini e da... Inclusive a gente fez o PC Lamborghini com ela, agora faz todo sentido.
Quanto será que tá valendo aquele PC agora, hein? Da Lamborghini. Deixa aí nos comentários o que você achou da performance das duas placas. Quanto tá custando aí? Eu tô curioso pra saber. Esse vídeo vai ficar por aí, né? Alguém vai acabar tropeçando nele. E que triste, né? Que esse hardware top virou basicamente o que viraram os carros de luxo, né? Dá pra comprar mais que um Celta agora, né? Dava pra comprar um Celta. Tá dando pra comprar um Onix daqui a pouco. Você vê que o Onix subiu muito também. Se inscreve no canal, clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos. Sim, a gente também tem testes com hardware mais civil por aqui. Esse aqui foi só para ver como é estar aí no topo da montanha. Clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos. Vira membro do canal e sugere aí que testes que você quer ver. Virou por entretenimento isso aqui, né? Quem diria? Quanto tá custando o PC Lamborghini, meu? Será que eu já consigo comprar uma Lamborghini com PC Lamborghini? Mas será que vão me dar os parabéns pela minha Lamborghini depois? Ou vão ficar com inveja porque eu comprei uma Lamborghini vendendo uma 5090? Não sei, tô aqui. Complicado.